Olá pessoal, tudo bem? Continuando as nossas aulas sobre tecnologia, sobre o emprego da tecnologia no nosso cotidiano, como é que ela aparece, como nós podemos utilizá-la para diversos fins. Hoje nós continuamos falando sobre o emprego da imagem, da figura, como uma tecnologia de comunicação. Lembrando, nas aulas anteriores, o que nós falamos? Nós descobrimos que tudo que é desenvolvido pelo ser humano é uma tecnologia. Descobrimos também que a própria escrita é uma tecnologia, mas é uma tecnologia de comunicação, mas que existem outras tecnologias de comunicação ainda mais antigas. Uma delas é a própria imagem, o desenho, que é a tecnologia de comunicação mais antiga que existe. Bom, aí hoje nós vamos falar um pouco mais especificamente sobre o emoji. Então nós usamos o emoji para nos comunicarmos, certo? E como é que nós elaboramos um emoji? Como é que nós podemos desenvolver um emoji para um determinado fim? É essa a ideia. Bom, quando nós falamos então da criação de um emoji, nós temos que pensar o seguinte. Primeiro, eu quero me comunicar com alguém, mandar uma mensagem, certo? Então, para isso, eu tenho que pegar determinadas características que sejam comuns a essa pessoa ou a estas pessoas. Muitos dos emojis que nós utilizamos são tão populares que eles são conhecidos no mundo inteiro. Exemplo da aula passada, o próprio joinha. É um desenho, certo? Chamamos ele de emoji, mas é um desenho. Qualquer desenho representa alguma coisa e a gente poderia chamá-lo de emoji. Ou ainda, poderíamos chamá-lo de ícone. Tá? Ou seja, quando vocês veem o ícone na telinha do celular, por exemplo, de um jogo ou de um aplicativo, vocês estão vendo um desenho que a gente também poderia acabar chamando de emoji. Bom, a criação de um emoji. Para nós criarmos um emoji, nós temos que fazer o seguinte raciocínio. Primeiro, observar quais as características que eu quero transmitir naquela imagem. Então, é claro, quando nós pensamos desta forma, nós temos que ter um desenho que representa aquilo que eu quero comunicar. Tá? Depois, segundo, eu tenho que usar de criatividade na elaboração desse desenho. E como assim criatividade? Eu posso, por exemplo, pegar um desenho que eu já conheço e alterá-lo de forma criativa ao ponto de que eu consiga transmitir uma mensagem. Eu posso criar um desenho novo, do nada, que transmita aquela mensagem. Então eu tenho que utilizar de criatividade. Tudo utiliza de dois elementos: a lógica, que é o pensamento bem estruturado, organizado, e a criatividade. Terceiro, é conveniente que eu utilize cores, que eu utilize a percepção de forma, para que possa o emoji, a figura, ficar agradável e também continuar na ideia de transmitir um recado, uma mensagem. Beleza? Bom, exemplo. Eu tenho um quadrilátero exato, igual o que eu fiz no exercício que eu passei para vocês. No exercício eu falei para vocês fazerem um desenho num emoji, numa folha 15 por 15, 15 centímetros por 15 centímetros. Então vamos supor que eu tenho esta folha. Faço uma circunferenciazinha. Por quê? Porque o emoji muitas vezes utiliza-se daquela carinha redonda. Não é necessariamente que tenha que ser esse, mas eu aproveitei esse. Faço uma circunferência. Beleza, então eu quero desenhar o quê? Uma carinha, beleza? Bom, então vamos nesse processo de carinha. Se eu olhar para a cara do professor, olha só, a cara dele é redonda. E o professor, de vez em quando, né, fala com a gente assim, parece que ele está com o olho fechado. Então, eu usei como referência
os meus próprios hábitos na hora de falar, na hora de sorrir e etc. Então lá, faço primeiro o olhinho fechado. Depois, olha o nariz do professor. Não é redondinho? Fazemos uma bolinha. Olha só a criatividade aparecendo. Não precisa ser igualzinho. Pode ser meio chamado caricatura. Tudo bem? Então é como se fosse assim uma brincadeira usando o desenho. Bom, olhinhos e nariz. O que ainda falta? Falta a boca. Bom, eu queria fazer um emoji com a boca aberta. Bom, reparem que quando eu faço com a boca aberta, a língua aparece. Então, faço também o desenho da língua. Beleza. Agora reparem. Já ficou um emoji que consegue transmitir alguma mensagem. Se a gente olhar para ele desse jeito como está, transmitir quais mensagens? A gente podia dizer que ele está bocejando, que ele está chorando, que ele está com fome. Opa, espera um pouquinho, professor. Então quer dizer que o desenho pode ter várias interpretações. Verdade. Então por isso que a gente também precisa ir melhorando o desenho. E é isso que eu vou fazer. Então, o que eu faço? Vou colocar agora um pouquinho de expressões. Sobrancelha. O professor tem umas ruguinhas aqui, né? Então, vou fazer isso. Olha lá. Pronto. Feito. Fiz agora as expressões do professor. Ih, professor, ele ficou com mais cara de choro. Ah, mas eu não queria fazer com cara de choro. Eu queria que este emoji tivesse uma expressão, por exemplo, de sono, de bocejo, tá? Porque eu estava tentando desenhar o momento em que eu bocejo, quando eu faço assim, olha só. Então isso significa dizer que falta um elemento essencial, que é o quê? Que é um nome para esse emoji. Bom, primeiro eu vou dar uma colorida nele, tá bom? Então olha só. Se eu olhar para a boca está meio esquisita. Não dá para perceber o que é boca, o que é língua. Então, pinto a boca. Fundo da boca escuro. Beleza. Ficou mais bonitinho o meu emoji. Mas ainda não está com cara de sono. Ainda não dá para garantir que ele é um emoji que está transmitindo a mensagem de que eu estou com sono. Vamos colorir, então. Já que é a carinha, tradicionalmente as pessoas usam o amarelo. Então, eu vou também pintá-lo de amarelo. Beleza. Pintei de amarelo. Não mudou nada na mensagem, professor? Então não tem jeito. Lembre-se, o emoji é um desenho que tem a intenção de transmitir uma determinada mensagem. Mas se essa mensagem tiver dupla interpretação, ou seja, se não for muito clara na comunicação, é óbvio que eu preciso usar uma ferramenta que tornou todas as comunicações eficientes, que é o quê? A escrita. Então eu vou dar um nome para ele. Qual o nome que eu dou para ele? Soninho. Pronto. Agora sim, o soninho, que é o meu emoji, está transmitindo uma boa mensagem. É óbvio que se ele se tornasse popular, muito popular, ao ponto que todo mundo que usa quer falar que está com sono, mandasse ele para as pessoas, o que ia acontecer? Ia chegar um momento em que não seria mais necessário o próprio nome. Ou as pessoas não precisariam usar a escrita. Entretanto, a escrita é a ferramenta de comunicação mais eficiente que existe. Ok? Bom, agora vamos dar uma olhadinha nesse emoji. Professor, e se eu quisesse transmitir outra mensagem? Por exemplo, que ele está triste. Bom, eu poderia corrigir um pouco esse desenho. Como que eu posso corrigir um pouco esse desenho? Então já não seria mais soninho, certo? Como é que eu posso... Qual é o momento, o evento que transmite com certeza que a pessoa está triste? Sei lá, a lágrima. Então,
se eu desenhar lágrimas, agora, este emoji está transmitindo sozinho a mensagem de que a pessoa está triste? Penso que sim. Na minha interpretação, ele está triste. Porque a lágrima é comum ao choro. Aí alguém vira para mim e fala assim, professor, mas eu tenho um amigo que ele chora de tanto rir. Ih, bicho, você está estragando meu barato. Tá bom, então quer dizer que se ele tiver dupla interpretação, ainda eu preciso atribuir a ele o quê? Um nome. Então, chamei-o de triste. E aí eu posso dar um nome bacaninha, por exemplo, Tristão, e assim vai. Então, observa. Era o mesmo emoji, só com uma única alteração do desenho, ficou mais claro, mas talvez o texto ainda seja necessário. Vamos fazer mais uma alteração nele. Então, se eu pegar ele de novo, como eu fiz o primeiro desenho, e falar assim, bom, professor, agora eu quero fazer um emoji falando que ele está com fome. Bom, eu tenho que partir de onde? Eu tenho que partir de mim mesmo. Tenho que olhar e pensar assim, bom, como que eu, Marcos, ou eu que estou desenhando, me comporto quando estou com fome, ou quando estou com sede, por exemplo. Bom, quando a gente está com sede, como é que a gente acaba fazendo? Meio que sem querer, intuitivamente, que se diz. Nós olhamos fixamente para a água. E como é que nós podemos fazer se a gente tiver com muita sede? Pois é. Quando a gente faz uma corrida, não é assim que a gente fica? Não é assim que a gente fica? Então, eu vou fazer isso. Apago os olhos, coloco olhos arregalados e a língua para fora. Olha lá o meu emoji com sede. E aí, se o meu emoji está com sede, está perfeito. Se todo mundo entende ele como o emoji com sede, joia. Se caso eu tiver qualquer dúvida quanto a isso, eu obrigatoriamente preciso colocar o quê? Um nome ou um texto falando do que se trata. Então eu vou chamar ele de quero água. Pronto, tem um emoji que se comunica de forma eficiente, usando a imagem e a escrita. Não é possível escapar da escrita, tá bom? Joia! Bom, agora vamos falar um pouquinho da lição de casa, a atividade que eu gostaria que vocês fizessem. As imagens, elas transmitem uma determinada mensagem, certo? Se ela for bem elaborada, se o desenho for feito assim, pensando em qual mensagem a pessoa quer transmitir, ela deve ter relações com a maioria do conhecimento das pessoas. Ou seja, a maioria das pessoas, quando vê aquela imagem, já devem compreender para que aquilo serve. Vocês, como eu já tinha dito, veem o tempo todo, por exemplo, nos ícones de celular. Os desenhos, que a gente chama para o celular de ícones. Os ícones não são nada mais, nada menos que desenhos que a gente também poderia dizer que são emojis. Sendo assim, eu queria que vocês dessem uma olhada neste desenho, que para muitos de vocês é comum. Muitos de vocês já até usam este aplicativo. E eu queria saber quantos desenhos tem ali e qual a mensagem que esses desenhos transmitem. Reparem, eu não quero saber o nome do aplicativo ou para que ele serve. Vocês até podem escrever isso na resposta, na atividade que eu vou encaminhar depois do vídeo. Mas é a mensagem que o desenho transmite que nos interessa. Beleza? Joia! Bom, então, façam os exercícios. Na semana que vem a gente volta a conversar. Bons estudos para vocês!